e dar continuidade a esse conhecimento que a gente vem aplicando aí, tá? Então vamos lá. O que é o funil estratégico? A mentoria funil estratégico ela partiu do princípio de a gente entender um pouco mais, né, e um pouco mais além sobre o conceito do público-alvo, sobre entender um pouco mais sobre o que é a persona de fato, entender que cada nível de persona, cada perfil dessas personas, eles tendem a ter comportamentos diferentes, sejam no consumo, seja no engajamento, seja no envolvimento, enfim, toda parte que envolva alguma ação, esses três perfis que eu vou apresentar para vocês agora, eles tendem a ter um comportamento diferente cada um desses perfis, tá? Então vamos lá. Os três tipos de persona que existem hoje dentro do mercado, a gente para definir um pouco isso, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a persona para quem ainda não entendeu. Persona nada mais é do que dentro do seu público-alvo, né? Público-alvo, para quem não sabe, é quando você nicha, né? Você tem aí um nicho de produto ou serviço e você escolhe uma quantidade de pessoas ou você atende, né, essa quantidade de pessoas a fim de poder resolver o problema dela, seja o desejo, seja a dor, enfim, você vai estar ali apresentando a sua solução para que você consiga, de fato, poder atender a necessidade dessa parcela, né, dessa proporção aí dessas pessoas que a gente chama de público-alvo. Dentro desse público-alvo, existem características específicas, existem comportamentos específicos de cada indivíduo, onde a gente chama de persona. Por quê? Persona nada mais é do que a gente definir um molde, né? Definir alguns padrões ali dentro desse público-alvo, onde a gente vai conseguir achar pontos em comum, achar interesses em comum e mais do que isso, entender uma comunicação, entender o que são valores, as crenças, o que de fato faz sentido para cada uma dessas pessoas. Claro que é impossível a gente conseguir agradar todo mundo e entender todo mundo, porém, se a gente consegue entender que existem três perfis diferentes dentro desse público, né? Três perfis de persona diferentes dentro desse mesmo público, a gente consegue sim conseguir ter uma comunicação mais agradável, ter uma comunicação mais acertada, mais assertiva e, além disso, tudo isso, conseguir fazer com que essas pessoas comprem o nosso produto. Então vamos lá. Quais são os tipos de persona que eu entendo, né, no mercado hoje? O reptiliano, o smart e o curioso. O reptiliano, ele parte do conceito do cérebro reptiliano, que é um cérebro mais instintivo. Tem como característica a sobrevivência, responsável pelas sensações primárias como a fome, sede, entre outras. Trazendo isso para o nosso contexto, né, dentro do nosso público, são pessoas mais simples, são pessoas que tendem a ter um raciocínio mais lento, não no sentido de ser menos inteligente, mas elas tendem a pensar um pouco mais devagar, elas não conseguem captar detalhes nas informações. Resumindo, elas buscam a simplicidade, elas buscam a praticidade de tudo que ela está consumindo. Então, se você está produzindo conteúdo, elas buscam praticidade nesse conteúdo. Então, ela quer ver uma imagem, quer entender rápido e quer ver o que precisa ser feito. Se é clicar, se é baixar, se é se inscrever, enfim. Esse tipo de persona é o que as grandes empresas, né, ou pelo menos a maioria das grandes empresas, entendem como o público que consome de uma forma massiva. Então, as vendas massivas, né, seja varejo, seja iFood, seja, enfim, produtos, né, de vendas massivas, eles tendem a atingir esse tipo de persona. Por quê? A praticidade, né, na entrega da informação, né, eles buscam isso aí, e principalmente alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá? Dentre esses pontos que eu coloquei, algumas, né, das características dessas pessoas são pouco rudes, são explosivos, são inseguros, são indecisos, são lentos, né, nos pensamentos e tudo mais, são prudentes para tomar algumas decisões, são um pouco complexos, então assim, eles ficam meio perdidos, quando você começa a complicar muitas coisas assim, eles preferem até parar, né? Não são tão curiosos e são acomodados. Então, assim, significa que você não vai conseguir chamar muito a atenção dessas pessoas com novidades, descubra qual o segredo, qual o método, não sei o quê, porque elas não estão muito preocupadas com esse tipo de coisa. Elas querem algo prático, algo que seja simples, né? Por isso que o que funciona bem para esse perfil de pessoas são, por exemplo, você tem um manual lá onde você vai entregar os templates prontos, e cola e aplica e beleza.
Você tem um serviço que é só a pessoa, sei lá, por exemplo, uma Marmitex, por exemplo. Você vai entregar embalado, pronto, com etiqueta, só ela vai abrir e comer. Então, são esses tipos de praticidade que essas pessoas buscam, tá? Então, esse é o público reptiliano. O público, a persona, né, smart, é uma persona que ela tende a ser um pouco mais inteligente no sentido de percepção e exigências. Não significa que são pessoas inteligentes a nível de QI, não é isso que eu estou dizendo. Não estou segmentando essas pessoas nesse formato. Estou dizendo que elas tendem a ser um pouco mais inteligentes na percepção das coisas e até no seu nível de exigência. Esse público costuma ser um público mais analítico, eles preferem dados, eles preferem analisar as situações, eles preferem medir as consequências de ter e não ter o produto ou o serviço, eles costumam fazer pesquisas, eles buscam ter um pouco mais de dados, né, antes de tomar qualquer decisão. Então, essas pessoas tendem a ser um perfil mais smart. Como que a gente consegue entender, né, ou compreender essas pessoas dentro do nosso mercado? Essas pessoas têm a característica de ter um pouco mais de paciência, então elas não fecham compras compulsivas, elas não entram num site, já clica e compra, elas são analistas, então elas preferem analisar todos os ângulos da situação antes de tomar a decisão. Elas tendem a ter uma frieza, então não é emocionalmente só que você vai conseguir com que elas tomem a decisão, então você precisa ter um pouco mais de raciocínio lógico, junto com a emoção, é claro, mas não é só a emoção que vai fazer com que elas tomem a decisão. Ter um raciocínio, elas costumam ter um raciocínio mais rápido. Então, por exemplo, se você faz uma oferta e você coloca lá X por Y e em 12 sai tanto, né? Sai Z, elas vão calcular isso rapidinho e falar, não, mas peraí, o desconto que ele deu aqui já está voltando aqui no parcelado, então, pô, não faz muito sentido isso. Então, toma cuidado com esse tipo de pessoa, porque geralmente eles conseguem ter essa percepção e esse raciocínio rápido. Então não adianta você fazer alguma promessa muito mirabolante ou algo muito fora, né, do normal, assim, porque tende a não aceitar. Eles não aceitam isso de uma forma muito simples, tá? Tem um senso crítico avançado, então eles vão querer questionar o porquê, para quê, da onde veio. Então quando você colocar lá, por exemplo, mais de 2.534 pessoas compraram esse produto a troco de não sei o que, lá. Eles vão querer entender, pô, mas por que 2.534? Quem são? Como é que foi? Qual que é o comportamento? Por que compraram? Então, eles tendem a ter essa avaliação um pouco mais a fundo. Isso também faz porque, geralmente, eles têm um nível de consciência, né, um pouco mais pé no chão, vamos dizer assim. Eles são pessoas profundas. Não profunda no sentido de não são imediatistas. Pessoas profundas tendem a enxergar o resultado de médio a longo prazo muito mais poderoso do que o resultado imediato. Então, é esse tipo de pessoas que, para você fazer uma oferta, você não vai conseguir conquistar apenas com promessas imediatas, promessas assim de imediatismo. Você tem que fazer uma construção, uma jornada, para que ele entenda que esse benefício ele é lá na frente. Óbvio, né, que se a gente conseguir entregar um benefício rápido, eles vão aceitar, porém, não é esse tipo de promessa que consegue convencer esse público. Geralmente são pessoas um pouco arrogantes e prepotentes, até por conta de um perfil, né, de intelectualidade e querer saber um pouco mais que os outros, e geralmente são um pouco mesquinhos. Então, a parte da oferta aqui, você vai precisar entregar muito valor daquilo que ele busca. Não é o que você imagina que faça sentido na cabeça dele, é o que ele busca de fato. A partir daí, ele vai ter o prazer de pagar sem problema nenhum. Mas não adianta você criar aí algo muito fora, né, muito mirabolante aí, porque não vai fazer sentido na cabeça dele. E por último aqui, o público curioso. O público curioso, como o próprio nome já diz, são pessoas que tendem a estar à procura, né, de algumas coisas. Então, o cara está pesquisando aqui, já terminou aqui, ele já entra em outro lugar, está tendo uma live não sei de quem, então o cara está lendo aquilo lá, saiu uma matéria nova sobre um produto X, serviço Y, o cara está indo atrás, a mulher está indo atrás, enfim, eles tendem a ter esse comportamento de curioso, eles querem estar envolvido dentro do novo, eles querem estar ali descobrindo coisas novas o tempo todo e consumindo essas coisas novas. Dentro desse contexto aqui, o que é importante a gente saber? Esse tipo de pessoa é importante a gente ter na base? Depende. Se você conseguir interpretar exatamente esse perfil aqui e conseguir fazer promessas que consiga atender esse perfil, ótimo. Do contrário, você vai estar juntando curioso na sua base, seja no Instagram, seja Facebook, seja e-mail, enfim, o tempo todo, e essas pessoas não vão aquilo que você está vendendo. Por quê?
a partir do momento que ela clicou, o primeiro momento, né, o primeiro estágio emocional dele de curioso já foi saciado. Então, para ele dar os próximos passos ali, vai ter que ser algo muito interessante. E enquanto você está produzindo algo muito interessante para poder chamar a atenção dele, pode ser que essa pessoa já encontre algo mais curioso do que o seu. E aí ele já perdeu a atenção. Então, esse nível de retenção, de atenção aqui é muito importante você conseguir manter. Por isso que é importante você ter também algo bem direcionado, uma oferta, um produto que atenda justamente essa necessidade aqui. Algumas características que eu coloquei são pessoas curiosas, tendem a ser um pouco preguiçosas a fim de não ter muito esforço também, buscam, sabe, algumas coisas mais práticas, rápida, emagreça imediato, tome isso e se livre daquilo, dores nas costas, use isso aqui. Então, para esse tipo de pessoa, funciona muito bem essas ofertas aí, tipo Polishop, tipo as dietas mirabolantes aí que a gente vê no mercado, os encapsulados, enfim, todas essas coisas funcionam muito bem. E eu gosto também de colocar um outro exemplo que eu acho que faz todo sentido para o nosso contexto, que é o dropship. Esse tipo de pessoa aqui, cara, é o que consome dropship. Por quê? A gente vê lá, né, a maioria dos vídeos e a maioria dos produtos que fazem total sentido com o dropship são exatamente produtos que oferecem alguma utilidade, sim, porém são coisas que tendem a ser curiosas e geralmente de um comportamento bem diferente do normal. Então, esse tipo de pessoa, eles adoram esse tipo de produto. Eles clicam, eles veem o vídeo e tal, mesmo que seja algo muito fora assim da nossa realidade, algo até que você fale, pô, não, isso não faz sentido, né? Mas eles buscam justamente isso aí, porque a curiosidade os leva a ter esse desejo de conhecer esse tipo de produto, esse tipo de coisa. Então, voltando para as características, são ansiosos, então eles gostam das coisas rápidas, né? Eles não têm muito tempo para poder, eles não têm muita paciência, né, para esperar o resultado a médio e longo prazo, por exemplo, se tornam imediatistas, são pessoas desatentas, na maioria das vezes, por ela ter esse alto nível de curiosidade, então você está falando com ela sobre uma coisa, só que a cabeça dela ou está pensando em outra, ou ela já está vendo outra coisa, e isso faz com que essas pessoas fiquem desatentas naquilo que você está oferecendo. Por isso que é muito importante você estar o tempo todo fazendo reset de atenção, trazendo para dentro do seu contexto, se você quer vender um produto, se você está produzindo conteúdo, por exemplo, justamente para que você consiga ter essas pessoas atentas a você, tá? Geralmente são amigáveis, são fantasiosas, então aqui você pode sim usar promessas de muito nível assim emocional, falar, você consegue isso por causa disso, você quer ficar rico por conta disso, enfim, são pessoas interessadas, né? Então eles têm assim certo interesse, e isso faz com que eles sejam curiosos, então eles querem conhecer, mas não querem muito a fundo. Tem assim um nível de interesse para algumas coisas, mas também não querem se dedicar muito para poder aprender. E não se preocupam muito com os gastos, desde que entregue aquilo que eles estavam buscando. Então, é isso que eu falei. Se atender a curiosidade ali, se a gente conseguir vencer o senso crítico, né, da barreira mental ali, que faz eles comprar ou não, você consegue vender. Independente do preço, independente de qualquer coisa. Por quê? O primeiro clique é o de curioso. Se você consegue manter essa linha de consciência e quebrando, né, essa barreira de consciência e levando para a compra, com certeza você vai conseguir que ele compre o seu produto ou serviço. Aí a gente entra na parte dos produtos. Os produtos e as soluções para cada um desse perfil. Reptiliano, smart, curioso. Os produtos que eu coloquei para o público reptiliano são produtos que buscam atender, por exemplo, a massa, né? Então, eu até coloquei a foto aqui do McDonald's, porque são produtos que geralmente eles remetem à sensação, né, de quantidade, escassez. Então, assim, quando você coloca um produto simples, prático. Você pega lá a bandeja do McDonald's, por exemplo, você coloca em cima da mesa, você tira a caixinha, você tira o papel, você tira o canudinho, você tira não sei o quê. A sensação que você tem ali ao consumir esse tipo de produto, por exemplo, você tem a sensação de ter quantidade, né? Aí você vai no Burger King, você compra lá um lanche, você ganha o copo, você toma refrigerante à vontade. Então, esse tipo de coisa faz com que o público reptiliano tende a ter prazer a isso e faz com que esse consumo seja quase que imperceptível, assim, na cabeça dele. Então, o cara está consumindo, está tomando refrigerante e está lá, tá legal, na hora de pagar, ele não vai nem se preocupar, porque para ele foi uma sensação muito boa de quantidade. A experiência de quantidade funcionou muito bem para ele. Um outro gatilho que funciona muito bem aqui é a escassez, tá? Mas eu não vou nem entrar em assuntos de gatilho aqui nesse momento.
O exemplo que eu dei, como eu falei, foi o McDonald's, né? Então, o senso de quantidade, comum, é fácil, é simples, atende à necessidade básica, consumo de efeito manada. Então, coloca lá o McDonald's, tá passando na TV, tá passando no Instagram, tá passando no rádio, você entra no shopping, tem McDonald's para todo lado. Enfim, esse consumo aí, ele faz gerar um efeito de manada, né? Que é onde um vai, o outro vai, o outro vai, o outro vai. Tem fila para pegar a casquinha, geralmente aquela fila é enorme. Tem fila para pegar o lanche, geralmente aquela fila é enorme. Tudo que faz com que o cérebro reptiliano entenda que ali tem uma comunicação adequada para ele, que ali existe algo que funciona para ele. É seguro, as pessoas estão indo, tem prova social, tem fila, enfim, abaixa, né? Tem uma barreira baixa de resistência na hora de comprar. Muitas vezes isso pode ser aplicado até pelo preço. E também o senso de pertencimento popular. Por exemplo, um exemplo agora muito atual, né, nos nossos dias, pelo menos agora quando eu estou gravando esse material aqui, é o Big Brother. O Big Brother Brasil, né, ele acontece quando reúne as pessoas, enfim, todo mundo conhece a história, mas a ideia é o seguinte, por trás disso existe um efeito manada, existe um pertencimento, existe, né, uma comunidade sendo criada, tanto lá dentro quanto aqui fora. Na verdade, muito mais aqui fora, porque a torcida, todo esse envolvimento, tudo isso gera um mecanismo de compra incrível na cabeça, principalmente do cérebro reptiliano. Por quê? O cara acha que se ele votar na pessoa tal lá dentro, ele vai conseguir fazer parte daquele prêmio de milhões, sei lá quanto é que é. Então, assim, esse senso de pertencimento, essa causa, né, lutar por essa causa de pegar uma pessoa que era uma cabeleireira, por exemplo, e agora virou milionária e tal, esse senso de pertencimento faz com que esse público reptiliano se dedique muito a consumir esse tipo de produto. Então, quando você tiver, né, que ofertar para esse público, busque criar esse tipo de conceito. Comunidade, pertencimento, funciona muito bem. O outro produto e a solução, né, os outros tipos de produto e as soluções que eu coloquei aqui foi para Smart. Esse perfil, ao contrário do reptiliano, ele busca entender a fundo e analisar todas as variáveis do produto, serviço, enfim, antes de adquirir. Esse público tende a ser muito mais pelas características do produto do que por benefícios. Por quê? O benefício geralmente ele já conhece, o benefício geralmente ele já entende qual é o benefício, justamente por ter analisado, pesquisado e quando ele se propõe a comprar, não é tão emotivo assim, não é só status, não é, né, diferente do que as pessoas imaginam. Muitas pessoas que tendem a comprar produtos smart, que têm um nível de percepção diferente, né, de outras pessoas, eles tendem a buscar muito mais a funcionalidade, a utilidade daquilo do que somente o status, como a gente costuma ver, tá? As pessoas falarem por aí. Então ele vai analisar, pô, preciso disso agora? Preciso, até porque isso parte de um senso de economia, fala, pô, se eu não preciso disso agora, eu não vou comprar, então não faz sentido eu comprar isso agora. Agora, quando a entrega, né, a característica daquilo é muito importante para ele, por exemplo, um iPhone, sei lá, XWZ, é muito importante porque, pô, o cara trabalha, o cara tem reunião, lá, beleza. Também tem a questão do pertencimento, mas quando a gente cai, por exemplo, para um Mac, né, para um computador, para um notebook, aí a gente entende que o iMac ele é muito mais na entrega, né, das características e benefícios que esse produto oferece do que o pertencimento, por exemplo. Quando ele vai comprar um produto desse, ele já sabe o benefício. Ele já entende que é isso, é aquilo, processador, blá blá blá, tal. Ele vai analisar o que agora? As características. Bom, então agora eu quero um iMac, eu quero um iMac fininho, quero a cor tal, e é isso. Então, por isso, até peguei um exemplo aqui que está justamente no site da Apple, onde fala justamente isso. Com 3 especificações aí, eles fizeram uma oferta do produto, que é a iMac 24, você escolhe a cor, 11,5 milímetros e ponto e só. Então foi isso que eles colocaram como um dos pontos ali para chamada de atenção ali para quem está consumindo aquele site, consumindo aquele produto. Bom, esse tipo de pessoa, como eu falei, tendem a ter um perfil mais exigente, tende a ter algo assim mais profundo. Então, quando você for fazer uma entrega de um produto aqui, precisa ser de fato algo que transforme as vidas. Não adianta você fazer algo simples, não adianta você fazer algo superficial, porque não vai funcionar. Essas pessoas buscam algo que realmente cause um impacto na vida delas, certo?
O segundo ponto, né, aliás, o terceiro ponto aqui, né, dos produtos é o curioso. O curioso, como eu já disse, são pessoas que tendem a ter esse senso de curiosidade, então eles gostam de produtos que causam a curiosidade, novidade, surpresa, que parece ser a oportunidade de ouro. Tudo isso faz eles se moverem para esses produtos e comprarem. Como eu coloquei um exemplo da dieta, né, as dietas milagrosas aí, o dropship, todos esses produtos que causam esse, e não necessariamente só no mundo físico, aliás, no mundo digital, isso pode ser também no mundo físico, por exemplo. A gente vê inúmeras lojas aí fazendo liquidação, fazendo promoção de não sei do que, compre um e leve dois, então tudo isso desperta a curiosidade. Um dos principais pontos, assim, trazendo do mundo real, né, fora do digital para o digital, é o que? Por exemplo, você está em uma das avenidas aí mais movimentadas da sua cidade e é comum, pelo menos no interior, né, das cidades é bem comum, no interior dos estados é bem comum você passar por essas avenidas aí e você vê carro de som, você vê as pessoas com microfone na frente das lojas chamando a atenção. Por quê? A ideia é pegar o público curioso, é pegar esse cara pelo ouvido ali, né, literalmente falando, e trazer para dentro da loja. Então, olha aqui a promoção, não sei o que, você compra um e leva dois, enfim, pega essa galera e traz para dentro da loja. Por quê? O primeiro momento, o primeiro gatilho que tende a ser disparado é esse, na cabeça do curioso. A gente entra, então, para um dos modelos de copy ou uma técnica de venda muito usada, que é o AIDA, que ela é aplicada para muitos negócios e todo mundo acredita que o modelo AIDA serve para qualquer produto ou para qualquer pessoa. Serve em partes, porém tem pessoas que não vão ser chamadas pela atenção, não vão ser pegas pela atenção pelos argumentos, pelas headlines que a maioria das pessoas usam. Então, o AIDA funciona? Claro, óbvio, mas para você aplicar o método AIDA, para você poder ter resultado com esse estilo de copy, com esse estilo de venda, você precisa entender para quem você está aplicando o AIDA. Não é simplesmente você aplicar o AIDA, chamada de atenção, interesse, desejo e ação. Não é simplesmente você fazer isso. Você precisa entender para quem você está falando. Quando você entende para quem, né, com quem você está falando, aí a conversa muda, porque aí a sua chamada de atenção ela vai ter um endereço certo, a sua implicação vai ter uma implicação mesmo, de fato, do problema, porque você conhece quais são as dores dessa pessoa, você conhece ali os pontos que fazem essas pessoas se sentirem mesmo incomodadas, aí você vai mover pelo desejo e aí você vai pedir a ação no momento certo, tá? Então, o modelo AIDA, ele é muito comum, talvez seja um dos mais usados aí em todos, principalmente para anúncios, funciona muito bem, porém, para que ele funcione de fato, cumpra o papel dele, você precisa saber exatamente para quem você está destinando esse método. E aqui a gente entra nas ofertas, né, nos gatilhos para poder acelerar as vendas para o reptiliano, para o smart, para o curioso. Existe aqui uma diferença muito grande nesse comportamento de compra. Existem aqui valores, crenças, existem aqui argumentos que fazem total diferença para cada um desses públicos. Por isso que não adianta você pensar que você vende muito para o público X, que você vai vender para o público Y, que não vai funcionar. Ou se você vende para o público X, para a persona X e para o público Y, para a persona Y, não vai funcionar da mesma maneira. Porque são valores, são crenças, são argumentos, são estímulos totalmente diferentes um do outro. Primeiro, a persona reptiliana. Como a gente já conversou, são negócios, né? São pessoas que buscam negócios de massa, compulsivos, enfim, são pessoas que buscam ali o ganho, né, imediato, sem muito esforço, são pessoas que buscam ter as necessidades básicas primeiro atendida para depois poder mover qualquer outra coisa. Então, assim, eu peguei um exemplo aqui, peguei um recorte de um varejo, onde ele coloca aqui, dentro dessa oferta, você vê prova social, você vê ali uma descrição simples, básica e muito objetiva, fogão Esmaltec 4 bocas, Veneza Super, um nome fantasia, dando a entender que é algo muito bom, né, porque é super, com acendimento automático, gerando o senso de economia também. O que a gente entende aqui? O que foi destacado foi o desconto, né, a porcentagem do desconto, mas não somente a porcentagem do desconto, como também eles colocaram aqui o valor que está sendo economizado justamente para poder facilitar esse raciocínio, certo? Depois a gente tem o parcelamento, você pode até simular um parcelamento,
Você tem aqui as pessoas, né, que avaliaram isso, você tem o calcular frete e você tem aqui o valor de 599. O que significa tudo isso? Essa é uma oferta totalmente adaptada para um público reptiliano, um público que vai ver isso, vai entender de forma muito simples, rápida e objetiva e vai se mover para a compra. Não tem argumentos surpresa, não tem argumentos de smart, né, onde precisa ser algo muito característico, muito detalhado ou muito exclusivo. Não, aqui está tudo como precisa ser, de uma forma bem explícita mesmo para que a pessoa compre. E ao lado o botão de compra. Então, esse é o público reptiliano. Já aqui eu fiz um recorte de uma marca de relógio muito famosa, muito das melhores talvez, e aí a gente entende aqui a diferença de um checkout para o outro. O que acontece? Quando você vê a comunicação público smart, ela é muito diferente porque, como eu disse, muitas das vezes a pessoa já pesquisou tudo aquilo que você está querendo ofertar. Então não vai adiantar você ficar tentando ali oferecer para ela coisas, tentar provar que você sabe muito mais do produto do que ela, porque geralmente ela já pesquisou e às vezes ela sabe até mais do que você sobre o produto. Então não vai adiantar você querer provar isso. Por quê? Pelo simples objetivo aqui. Quem compra um relógio, por exemplo, de 84 mil como esse, já conhece muito bem o produto. Ele já pesquisou, ele já ouviu falar, é por indicação ou é por um senso de pertencimento, tá todos os amigos usando. Então, não precisa você tentar provar mais para ele ou convencer que o produto é bom. Todo o ambiente em volta, né, seja online, offline, enfim, tudo, todo o contexto já provou para ele que esse produto é bom. Então, você não precisa ficar provando que o produto é bom. Simplesmente o produto, a característica, é a coleção Lumière Marine, Carbotec, 84, dividir até 12 vezes, quantos você vai querer, né? Geralmente a pessoa que coleciona compra uma ou duas cores aí para poder ter um diferencial, ou presenteia alguém, e comprar. Simples, limpo, um checkout totalmente sem apelos, né? Porque não precisa ter esse apelo. Quem precisa comprar um relógio, quem vai comprar um relógio de 84 mil, principalmente no Brasil, não tem necessidade de apelo. Ele entrou nesse site para comprar porque justamente ele quer esse relógio. Tá? Então, assim, essa é uma diferença e vocês podem perceber isso muito dentro do site da Apple. Fica muito claro isso, fica muito óbvio lá dentro. E o terceiro checkout que eu coloquei aqui, né, das ofertas, foi justamente o das dietas aí, aonde a gente vê até aqui um outro recorte que eu coloquei, foi a gente tem essa questão da curiosidade. Então, já clicou, tal, como que você faz essa pessoa continuar nessa jornada de compra? Com estímulos emocionais, mantendo ela o tempo todo em alta rotação. Ela não pode perder ali em nenhum momento o prazer de estar comprando. Então, ela tem que estar ali sempre em alta rotação. Por isso que o checkout ele tem aceleros aqui de contagem regressiva, ele tem aqui os order bumps, ele tem upsell, downsell, cross-sell. Então, fica muita informação o tempo todo para essa pessoa se desprender, né, do senso crítico racional. Então, ela fica ali totalmente complexa, né, de tanta informação. Por quê? Isso não é ruim, tá? Isso, nesse ponto aqui, para esse tipo de persona, é o principal motivo que faz elas comprarem, que fazem elas comprarem. Justamente pelo fato de que é muita informação e ela quer saber de tudo, ela quer comprar tudo, ela não quer perder nada. A verdade é essa. Por gostar de oportunidades, novidades, descobertas e tudo mais, então, por exemplo, esse checkout aqui da câmera, né? Você olha ali, pô, embaixo já tem o tripé, já tem uma lente não sei do que, então ele já fala, vou pegar isso aqui tudo, vou colocar junto, porque é oportunidade, agora você fotógrafo, e aí ele já começa a fantasiar, ele ganhando dinheiro, ou então ele se divertindo, fazendo as fotos, enfim, são pessoas que tendem a ter esses estímulos aí. Por isso que esse funil, né, de produtos ou serviços, upsell, downsell, cross-sell, funciona muito nesse tipo de checkout aqui para o curioso, tá? Porque você sempre está abrindo um loop para o próximo nível. Sempre está deixando aqui um ponto a mais para que ele possa continuar a jornada dele de compra, seja com você, seja com outro produto ou serviço. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma das nossas aulas teóricas aqui sobre o funil estratégico. As próximas aulas vão ser sobre dentro do mapa mental, onde a gente vai construir, né, essas jornadas aqui. E é isso aí, tá certo? Valeu!